Sejam todos muito bem-vindos, irmãos e irmãs em Cristo e também amigos que nos acompanham. Nós ainda estamos dentro do contexto da Conferência Internacional iniciado no final de fevereiro, e hoje chegamos à mensagem de número 24, que é a última mensagem da série que irá para o alimento diário. Seria a última mensagem do alimento diário deste semestre. O título é A Vinda do Senhor está às portas. A leitura da Bíblia, Mateus 24, versículos de 32 até 51. Antes de nós iniciarmos esta mensagem, eu queria dizer para vocês que esta semana é a semana do intervalo do alimento diário do semestre, que terminou hoje, e o alimento diário da nova série que nós vamos iniciar somente na outra semana, porque várias regiões do Brasil não receberá, né, como nós recebemos. Vocês devem estar recebendo hoje, mas nós não vamos usar esse alimento diário esta semana, porque essa semana nós vamos ver o primeiro capítulo de um livro fabuloso chamado Sala de Guerra. É uma compilação das palavras ditas ali durante a conferência internacional na Instância. Nós tivemos na Sala Betânia várias reuniões com a liderança de todas as regiões, de toda a terra, e ali o Senhor foi nos esclarecendo qual é o que Ele quer fazer nesse semestre, e através do livro de Mateus, principalmente 16 até 20, o Senhor já estava nos revelando de uma forma muito grande. E ali o Senhor abriu o seu coração, e na sala de comunhão nós percebemos que nós éramos, quem sabe, desculpe-nos a modéstia, nós éramos mais importantes do que os principais líderes das potências mundiais, discutindo sobre a situação mundial, porque na época estava começando a guerra no leste europeu, e a tensão até hoje está no ar, e os principais líderes tentando traçar o rumo da situação geopolítica do planeta. Mas ali na sala nós percebemos que quem vai ditar, né, a regra dos acontecimentos é a igreja. Então ali naquela pequena sala humilde, e aquela reunião de humildes irmãos, né, seres humanos ali, quem sabe o mundo não nos conhece, mas ali estava sendo falado o destino do planeta e o que o Senhor irá fazer, né, durante esse tempo final. E também, queridos irmãos, a palavra profética, ela, além de nos orientar, além de nos dar direção, né, para a igreja poder fazer a vontade de Deus nesse tempo final, nós temos visto que, conforme o Senhor vem falando conosco, com a igreja, nesse tempo final, Ele também vai desatando os acontecimentos mundiais. Até, né, eu fiquei um pouco assustado, porque essas últimas semanas nós estamos vendo Mateus 23 e Mateus 24, estamos vendo a última semana do Senhor Jesus aqui na terra, e estava se aproximando da Páscoa, né, da sua morte, da Páscoa, e
todos esses acontecimentos registrados nesses últimos capítulos que nós vimos, e na semana passada eu falei sobre, né, o monte do templo, eu falei sobre a destruição do templo no ano 70, e hoje foi construído, né, ali os mesquitas, e ali é chamado de Esplanada das Mesquitas, e ali onde está o fundamento do templo hoje, né, tem uma outra construção. E falei também para os irmãos que haverá necessidade da reconstrução do último templo antes da volta do Senhor. E justamente esta semana, né, que é a semana da Páscoa dos judeus, a semana da Páscoa, né, dos assim, né, chamado Páscoa cristã, e também é o Ramadã, né, é um período santo do povo consagrado do povo muçulmano. E justamente essa sexta-feira vocês ouviram acontecer tumultos ali no monte do templo. Tudo isso mostra, né, tudo isso mostra a pressão, né, ali é como uma coisa, né, está em ebulição. Mas aí eu acho que esqueci de dizer que esta semana, irmãos, nós vamos ver o primeiro capítulo do livro Sala de Guerra, publicar a cada dia o texto do dia. Nós dividimos o primeiro capítulo em 7 dias e começará amanhã, né, a publicação de uma parte do primeiro capítulo, para vocês, né, também receberem o que foi falado na sala de comunhão. E através desse primeiro capítulo, espero que desperte o seu interesse para adquirir esse livro, porque, né, esse livro vai ser de grande ajuda para a liderança e grande ajuda para todos os irmãos e todas as irmãs. Muito bem, então vamos falar um pouco sobre essa situação, né, do monte do templo, Mateus 24, sobre a vinda do Senhor. Mas antes, queridos irmãos, eu queria fazer um retrospecto, eu queria fazer uma resenha ou dar uma visão panorâmica, né, de todo o registro da Bíblia de uma maneira muito rápida com relação ao reino, com relação, né, ao reino de Deus aqui na terra. Muito bem, nós sabemos que, através de Gênesis capítulos 1 e 2, nós vimos que Deus criou os céus e a terra, e Deus também criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo de 26 até 28. O homem foi criado à imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus, para ter domínio nessa terra. Isto é, Deus já estava prevendo que o homem seria usado para que Deus possa exercer domínio aqui na terra por meio do homem, tá? Então, por isso que Deus nos criou à sua imagem, e Deus criou homem e mulher. Por isso, no versículo 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus deu ao homem domínio da terra, tá? No entanto, no capítulo 3, não demorou muito, né, aconteceu uma tragédia na humanidade, tá? No capítulo 3, a serpente, que é a corporificação de Satanás, mais sagaz de todos os animais selváticos, né, e veio abordar a mulher, Eva, e perguntou: do fruto da árvore do jardim podemos comer? Isso está no versículo 2. E no versículo 3, mas do fruto
respondeu a mulher, não, perdão, assim disse Deus, não comerei de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Ele contradisse o que Deus disse, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Nós sabemos da história, a consequência, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Irmãos, essa sim foi a grande tragédia, e a grande tragédia aconteceu pela oferta que a serpente deu para a mulher, a oferta de o homem ter uma capacidade para poder sobreviver sem Deus. Então, essa oferta de uma capacidade para poder homem se virar sem Deus, irmãos, isso causou toda a tragédia e todos os problemas do homem até os dias de hoje, né? E, queridos irmãos, é isso que eu quero alertar vocês. O homem, né, foi criado para Deus usar como um canal para Deus fazer a sua vontade. Nosso Deus é um Deus poderoso, Ele é um Deus onisciente, Ele é um Deus onipotente, né? Ele é um Deus que criou todas as coisas, e comparando, né, uma criatura como o homem, comparando com o Criador, queridos irmãos, não há a mínima possibilidade de comparação. O homem é extremamente limitado, enquanto que Deus é ilimitado. Portanto, irmãos, Deus não criou o homem para que pudesse esse homem usar da sua capacidade para ajudar Deus, porque Deus não precisa esse tipo de ajuda, né? Então, Deus, na verdade, Ele tem toda a capacidade, Ele tem todo o poder para executar o que Ele quiser, mas Ele quer executar a vontade de Deus através do homem. Então, o homem tem que enxergar o seu lugar. Satanás, então, provocou no homem, né, vamos dizer assim, uma vontade de poder ter essa capacidade, né, como Deus tem, né? Satanás quis mostrar para o homem que a árvore do conhecimento do bem e do mal irá fornecer ao homem, né, uma capacidade para viver como Deus. Isso é falso, isso é engano, tá? E Eva comeu do fruto e deu para o marido comeu. E vocês sabem que assim o pecado entrou por meio da desobediência do homem, de ter transgredido contra a palavra de Deus, que Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem comeu, desobedeceu, e o pecado entrou, né, no mundo, e a morte veio por meio do pecado, e a morte passou para todos os homens, e todos pecaram, sem exceção, não há um justo, nem sequer um. Tá? Então, infelizmente, o homem comeu dessa árvore e caiu. E na queda, o veneno principal que entrou no homem, irmãos, é o homem se julgar capaz, daqui para frente, de viver sem Deus. Vocês estão entendendo? E assim, dessa forma, esse homem que foi criado com um propósito tão nobre para dominar sobre a terra, esse homem ficou dominado pelo pecado e pela morte nas gerações seguintes. E dessa forma a violência, né, encheu essa terra, o pecado encheu essa terra, irmãos, o que resultou em que em Gênesis capítulo 6, né, toda sorte, aqui diz assim, né, houve então até
numa coisa horrível que aconteceu, né? Os anjos deixaram o seu domicílio natural, tomando forma do homem, e acabaram fazendo associação através do casamento com as mulheres, e dessa forma, irmãos, deformou toda a sociedade humana da época, e houve muitas introdução, muito conhecimento da área mística, né, angelicais, não foram trazidas para a humanidade, e muitos grandes homens, né, eu digo grandes gigantes, certo? E aqui deformando a espécie humana, e Deus, e a multiplicação de maldade, a multiplicação de pecados era tamanha que Deus então não teve outra solução senão destruir a terra com dilúvio. E dessa forma, somente a família de Noé foi salva, né? E todo o resto da humanidade foi exterminado. Foi uma grande tragédia, uma grande tragédia. E assim que a família de Noé, depois do dilúvio, se estabeleceu na terra, os seus 3 filhos, né, Sem, Jafé e Cã, se espalharam pela terra, né, e houve um filho de Cã chamado Cuxi, e o filho de Cuxi chamado Nimrod. Aproximadamente 100 a 150 anos depois do dilúvio, o homem ainda vivendo com medo de Deus, pela memória que tem da tragédia do dilúvio, e o homem vivia atemorizado, com medo de Deus castigar novamente o homem se o homem errasse. E surge então Nimrod, ele se tornou poderoso na terra. Irmãos, toda vez que você ouve alguém se tornar poderoso na terra, irmãos, isso não é bom sinal. Não é bom sinal, porque essa questão de homem ser capaz, homem ser poderoso, é o caminho oposto do caminho de Deus, tá? Então esse homem se tornou poderoso, ele então, segundo o que nós temos conhecimento, né, através da história, né, e ele passava a dizer para o povo que vivia com medo de castigo de Deus, dizendo: vocês não precisam ter medo de Deus, o homem é capaz de viver sozinho, o homem é capaz de viver sem Deus. A partir de então, o homem declarou independência a Deus. O homem capaz de sobreviver sem Deus, o homem capaz de cuidar dos recursos para o seu próprio sustento, o homem capaz de cuidar da sua segurança, formando cidades para proteção, o homem capaz de criar, né, a sua própria indústria do entretenimento para o homem poder ter alegria e prazer. São 3 indústrias, irmãos, que florescem desde esse momento até os dias de hoje, que é a indústria de alimentação, de bebidas, não é isso? Suprimento material, a indústria da segurança, tá? Armas, grades, empresas de segurança, e o terceira é a indústria do entretenimento, né? Vem desde teatro, cinema, futebol, etc, etc, parque de diversão, a própria internet, os games, né? Então tem essas 3 indústrias, foram criadas pelo homem para poder sobreviver sem Deus. Então, a partir daí, o homem não precisa de Deus. Só que o homem percebe que, de um lado, declara independência a Deus, mas por outro lado, o homem não domina a natureza. Quem planta para produzir, né, cereais para poder alimentar-se, depende do céu, depende da chuva, depende do sol, no momento certo, certo? Mas como o homem havia declarado independência a Deus, o homem, como não tem essa força sobrenatural para controlar o clima, controlar a natureza, o homem então apela para os conhecimentos sobrenaturais que eles adquiriram
quando aconteceu aquilo em Gênesis 6. Então aí sim começa a idolatria, começa então a criar ídolos para si, ídolos, o Deus da agricultura, começa a adorar Deus da agricultura para que favoreça a sua plantação. O Deus, né, a deusa do amor, deusa para quem alguém precisa casar-se, deusa do casamento, Deus da proteção. Hoje tem Deus da proteção dos caminhoneiros, né? Hoje tem Deus da pesca. Maravilha. Então, sabe, então o homem começa a apelar para esses seres sobrenaturais, tá? Achando que podem ajudar o homem. Na verdade, o homem acaba se enredando, né, cada vez mais debaixo do domínio de Satanás, né, do império das trevas. Então, assim nasceram, a partir de então, irmãos, se espalharam nações pagãs pela terra. Vocês estão entendendo? Imaginem que Deus é quem criou todas as coisas, criou a terra para que o homem pudesse ter domínio sobre só que todos os homens que vivem, né, aqui na terra estavam em nações, em alguma nação sem Deus, uma nação idólatra. Por isso, irmãos, foi uma tristeza para Deus. Por isso que Deus foi chamar um homem, Abraão. E a partir de Abraão, né, vou resumir a história, a partir de Abraão, irmãos, ele então consegue um povo, uma nação. E esse povo foi levado para Egito, por causa da fome. E Deus então, com a sua mão poderosa, tirou esse povo do Egito, né? Para quê? Êxodo 19, dá uma olhada. Êxodo 19. Tudo isso ainda fora do script, tá? Êxodo 19, versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Pela primeira vez, Deus então faz um povo aqui na terra, no meio das nações pagãs. Ele consegue chamar um povo e se chegou a ele. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, irmãos, como é importante a palavra do Senhor. Sem a palavra do Senhor, sem ouvir a voz do Senhor, sem guardar os seus, né, sem guardar a sua aliança, irmãos, o povo se corrompe. Por isso, a nossa bênção hoje, irmãos, é seguir de perto a palavra, ouvir a voz do Senhor e guardar a palavra do Senhor. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Toda a terra é minha, mas os povos são pagãos. Mas agora finalmente eu tenho um povo que é meu. Um povo de propriedade peculiar. Vós me sereis reino de sacerdotes, e nesse reino todos servem a Deus. E vós sereis a nação santa. Dentre tantas nações pagãs, Deus finalmente consegue uma nação que é santa, uma nação separada para Ele. Vocês conseguem, pouco a pouco, vocês conseguem perceber, né, toda a história. Isso aí é um resumo do resumo, tá? Da história humana. Bom, aí então Deus estabelece a nação de Israel. Resumindo toda a história, Deus então consegue um rei segundo o seu coração. Embora esse rei, como todo ser humano, errou muito, mas ele tinha um coração, certo? Ele tinha um coração que conhecia o coração de Deus. Ele agradava ao Senhor. E o Senhor então honrou esse rei Davi e ele firmou, né, o seu trono. E o rei Davi, depois que Deus deu descanso de todos os seus inimigos,
ele percebeu que a arca de Deus ainda estava em um tabernáculo, em uma tenda. Ele então teve desejo de, antes de morrer, construir o templo, construir uma casa para o Senhor, já que ele morava numa casa belo palácio de cedros, mas Deus, a arca de Deus estava numa tenda. Então Deus disse através do profeta, eu nunca exigi uma casa de cedro para ninguém, desde que eu vos tirei do Egito, eu sempre, a arca sempre ficou em tendas e tabernáculo, mas já que você tem esse desejo, eu vou cumprir esse desejo seu, vou permitir que se faça uma casa em meu nome, mas não você, mas seu filho Salomão. E vocês sabem que, eu já falei na semana passada que Davi fez um censo que desagradou ao Senhor e começou a vir a praga, no meio dos filhos de Israel, e Deus então, ele pediu para cessar essa praga. Deus então falou para ele oferecer sacrifício na eira de Araúna, na eira de Onã, e nessa eira ele comprou, de Onã, para oferecer o sacrifício que fez cessar a praga. E nesse lugar, irmãos, era exatamente o Monte Moriá, onde Abraão ofereceu Isaque, e nesse lugar que Davi ordenou a Salomão, seu filho, construir sobre esse fundamento o templo. E assim o templo foi feito, foi erigido, e Deus então, a glória do Senhor encheu o templo, a presença do Senhor estava lá, não é isso? Porque ali estava o nome do Senhor, ali estava o testemunho do Senhor, que Deus era o Deus de Israel, Deus estava no templo, Deus era e Jerusalém, a importância de Jerusalém, talvez alguns não saibam, principalmente em Deuteronômio 12, Deus falou assim: quando vocês entrarem na boa terra de Canaã, quando vocês, cada um, for repartido a sua possessão de terra, vocês devem saber que há um lugar que eu escolher para ali pôr o meu nome, para ali que vocês vão, 3 vezes ao ano principalmente, para ali adorar, oferecer sacrifícios. E esse lugar que Deus escolheu foi Jerusalém. E em Jerusalém estava o templo. Então veja, a nação de Israel hoje só tem sentido ter Jerusalém. E a nação de Israel só tem sentido se tiver Jerusalém e se tiver o templo. Eu falei tudo isso, irmãos, para a gente então chegar nos dias de hoje. Bom, vamos lá para Mateus 24. Agora eu vou começar a mensagem, Mateus 24, a partir do versículo 32 começa a segunda sessão. A primeira sessão é com respeito ao povo judeu, aos judeus, que a interpretação é literal, e já falei isso na semana passada. E a segunda sessão é com respeito à igreja, que começa em Mateus 24, 32 e vai até Mateus 25, de 1 até 30. Toda essa sessão é sessão da igreja. Mas Mateus 25 não vou conseguir entrar, vai ficar para a mensagem da semana que vem. Então, começa a sessão com respeito à igreja com a parábola da figueira. Versículo 32: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Esse verão aqui não é literal, não é verão literal, Então, a interpretação daqui para frente é espiritual. Bom, então vamos lá. Lembre-se que nós estamos dentro do contexto da pergunta que os discípulos fizeram a Jesus: quando sucederão essas coisas? E qual o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Vocês entenderam? Então,
no versículo 32, está dentro desse contexto. Se você quer saber quando será, né, a vinda do Senhor e qual é o seu sinal, e quando será o final dos tempos, qual é o seu sinal, então Jesus deu um sinal para a igreja. Qual é o sinal da vinda dele? Qual é o sinal do final dos tempos? É a parábola da figueira, né? E a figueira, irmãos, representa a nação de Israel. Eu não vou aqui ler os versículos, eu já falei várias vezes. Ela foi amaldiçoada em Mateus 21, dá uma olhada, Mateus 21, 19. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quer dizer, Jesus chegou ao povo judeu para colher fruto, e não havia fruto nenhum, né? E então foi amaldiçoado, e a nação de Israel passou por um longo inverno, por isso que é verão, um longo inverno, desde o século I, tá, até 1948, quando foi restaurada como nação. Mas, irmãos, eu quero dizer um pouco para vocês. Eu falei até o rei Davi, né? Até o rei Davi, como ali permitiu que Salomão levantasse o templo, e a glória do Senhor encheu o templo. Todavia, não muito tempo depois disso, vários reis começaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Vocês conhecem isso pelos livros dos reis e pelo livro das crônicas. E o principal motivo que fez Deus abandonar Jerusalém, abandonar o templo, é a rebeldia, a idolatria. A idolatria no meio do povo de Deus. Pode uma coisa dessa? Deus levantou uma nação para ser chamada de nação santa. Deus levantou um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas esse povo de propriedade exclusiva de Deus também se contaminou com as nações pagãs. Esse povo que seria de Deus, uma nação santa, também se contaminou com a idolatria, adorando outros deuses. Eu mostrei isso na semana retrasada e passada, que em Ezequiel capítulo 8, você lê os horrores acontecendo em Jerusalém, até mesmo dentro do templo. A liderança do povo de Israel, eles estavam liderando em adorar ídolos. Os anciãos do povo tinham cada um a sua câmara e o seu ídolo particular. As mulheres ali adorando, os jovens ali adorando. Irmãos, não teve outra situação. Ezequiel foi levado, né, por Deus a ver essa visão, tá? Embora estivesse em exílio babilônico, ele viu essa visão. Ele viu o que? A glória de Deus se retirando de Jerusalém e se retirando do templo. E no capítulo 11 de Ezequiel mostra que essa glória ficou sobre o Monte das Oliveiras, o monte a leste do templo. E é exatamente o que Jesus fez. Ele abandonou o templo, abandonou Jerusalém e veio para o Monte das Oliveiras para mostrar essa visão. Irmãos, isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando o homem caiu, a serpente ofereceu a capacidade para o homem viver sem Deus. Irmãos, isso contaminou o homem. Até mesmo o povo de Israel, que deveria viver pela palavra de Deus, com simplicidade e obediência, como nós fazemos hoje, irmãos, eles passaram a se complicar, passaram a viver como outras nações pagãs viviam, e introduzindo idolatria. Isso quer dizer o que, irmãos? Que o cativeiro babilônico, né, o povo, né, depois chegou, né,
nos últimos reis, no tempo do rei Joaquim, né, o Nabucodonosor mandou levar para a Babilônia os principais de Jerusalém e deixou só o povo pobre na terra. E 11 anos depois aconteceu a destruição de Jerusalém e a destruição do templo, e saquearam todos os utensílios do templo, levado para a Babilônia. Irmãos, isso é cativeiro babilônico. Infelizmente, o único povo que era povo de Deus foi levado para cativeiro babilônico. Quer dizer, Satanás venceu essa batalha. E essa Babilônia começou com a Torre de Babel, começou com a cidade de Babel, começou com Nimrod. E o princípio não está nem em Gênesis 10, Gênesis 11. O princípio está em Gênesis 3, que é a capacidade que o homem tem para viver sem Deus. Irmãos, hoje nós precisamos voltar para a simplicidade. Não só, irmãos, sair fisicamente da Babilônia, mas os elementos da independência de Deus estão no nosso homem natural, em cada um de nós. Elementos da Babilônia estão em você, elementos da Babilônia estão em mim, na minha carne, no meu velho homem. O meu velho homem se acha capaz de viver sem Deus. Na minha carne eu me julgo muito bom, muito importante, julgo que as minhas opiniões são as melhores, que eu sou superior aos outros. Irmãos, isso tudo é Babilônia. Então não basta apenas sair fisicamente da Babilônia, nós temos que fazer os elementos da Babilônia, da independência de Deus, sair de nós. Graças a Deus, irmãos, quem está fazendo esse trabalho é a lavagem de água pela palavra. A palavra de Deus que chega até nós e nós recebemos com simplicidade. Essa palavra está nos lavando de todos os elementos de independência de Deus, né? E nós estamos sendo santificados na natureza, né, da natureza independente de Deus, do velho homem da carne. Deus está colocando a natureza santa de Deus. Por isso, irmãos, Deus outra vez hoje tem uma nação santa celestial aqui. O reino dos céus é a igreja. Deus hoje, graças a Deus, irmãos, não despreze a igreja. A igreja é a nação santa dele hoje. A igreja é o reino dos céus hoje, onde Satanás não governa. Aqui os céus governam, Deus governa. Por isso, irmão, nós precisamos permanecer na simplicidade, permanecer com o coração contrito, com o coração humilde, nunca nos orgulhar, nunca achar que somos capazes de fazer alguma coisa. 2 Coríntios 3, Paulo fala, não que por nós mesmos sejamos capazes nem de pensar em alguma coisa. Nós não somos capazes nem de pensar. Para fazer a obra de Deus, não somos capazes. Não, como se partisse de nós. Irmãos, para fazer a obra de Deus, nada tem que partir de nós. Tudo tem que partir de Deus, do Espírito, não é isso? Porque Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Aliança não da letra, porque a letra, irmãos, a letra ainda tem o lado da capacidade humana. Nós caímos um pouco no passado. Alguns que tinham mais conhecimento na letra, parece que tinham mais ascensão na igreja. Irmãos, não é por aí. Não somos ministros da letra, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Então, não somos ministros da letra, mas ministros do Espírito. Somos apenas vasos de barro que contêm um tesouro. A excelência do poder não tem que ser do vaso. A excelência do poder tem que ser do tesouro. Por isso, irmãos, esse é o reino dos céus. Que Deus nunca nos deixe sair dessa simplicidade, sair dessa dependência total. É por isso que somos um povo que invoca o nome do Senhor. Então o cativeiro babilônico aconteceu ali, né, no tempo do Nabucodonosor, mas o templo foi reconstruído
por Zorobabel e Josué. Vocês se lembram? Deus prometeu que 70 anos depois o rei Ciro, um rei pagão, um rei dos gentios, do nada, ele iria ser usado por Deus para autorizar a volta do povo judeu para a reconstrução do templo em Jerusalém. E Zorobabel chefiou, junto com Josué, sacerdote, chefiaram 50 mil homens de volta. Tinham tantas pessoas dispersas na Babilônia, somente 50 mil pessoas voltaram. Irmãos, graças ao Senhor, alguns voltaram também para restaurar a igreja na sua base certa, que hoje nós estamos na base certa. Alguns pagaram um preço para isso, tá? Mas, irmãos, também logo depois veio o tempo do Antíoco Epifânio, o rei da Síria, né? Profanou o templo, colocou o ídolo Zeus, né, ali profanando o templo, e os macabeus venceram a ele, purificaram o templo, tá? Mas o Império Romano, através do Pompeu, né, entraram na cidade. Então, a cidade de Jerusalém e o templo teve que ser reconstruído ou reformado no tempo de Herodes, no tempo um pouquinho antes antes de Cristo, né? O Herodes fez um templo muito bonito, muito magnífico, grande, tá? E foi esse templo que os discípulos contemplavam, dizendo para Jesus: olha só, que coisa bonita, que construção bonita, tá? Mas, irmão, Jesus falou que não ficará pedra sobre pedra, porque isso aconteceu exatamente 40 anos depois que Jesus falou essa palavra. No ano 70, né, o Tito veio, né, com o exército romano e destruiu a cidade e destruiu o templo, e não ficou pedra sobre pedra, porque Herodes construiu, né, com frestas, tampando as frestas com ouro, fios de ouro. Então eles tiraram todas as pedras para extrair ouro, tá? Então, assim, por isso que concretizou a profecia de Jesus 40 anos depois que ele falou aquela palavra. E a partir de então, irmãos, do ano 70, né, no primeiro século, o povo de Israel ficou sem nação de novo. Sem nação de novo. Por isso, irmãos, imagina você brasileiro, de um dia para o outro desaparece o Brasil. Você vira o quê? Você vira uma pessoa sem nação, sem país. Passaporte você tem. Passaporte brasileiro, o Brasil não existe mais, né? E você vai viver de favor em outros países. Você vai viver como estrangeiros, como peregrinos. Irmãos, o que os judeus fizeram. E os judeus viveram, irmãos, a chamada diáspora. Vocês já ouviram falar essa palavra? Diáspora. Diáspora é a dispersão dos judeus por todo o mundo, toda a terra, tá? E eles foram perseguidos por preconceito, né? Perseguição política, perseguição religiosa e perseguição étnica, porque eles procuravam ainda guardar aqueles mandamentos de Deus. Então eles viviam, embora em outros países, mas viviam ainda conservando suas tradições. Isso então trouxe muitas perseguições, tá? E assim, irmãos, viveram um exílio, tá? Em hebraico chama de galut, né? Mas tudo isso foi o fruto da idolatria e rebeldia, né, desse povo de Israel e também povo de Judá. Então, né, eles, depois do ano 70, os judeus se espalharam pela Ásia Menor, pela África e sul da Europa, tá? E é um nome que talvez alguns conheçam, tá? Os que foram para o leste europeu são conhecidos, esses judeus são conhecidos como Ashkenazi, e os que foram para o norte da África ou Península Ibérica são chamados de sefarditas, tá? Eles depois do século XV, né, com o surgimento crescente do cristianismo, eles migraram para os Países Baixos, que é na região da Holanda, migraram para países Balcãs, que é já no leste, no sudeste europeu,
e na Anatólia, que é a região da Turquia de hoje, né? E a Palestina, se espalharam por ali. E com a colonização europeia, o descobrimento da América, então eles também foram para a América do Norte, tá? E na Etiópia eles são conhecidos como Beta Israel, tá? Então, durante esses 2000 anos, irmãos, eles sofreram muito. Só nas mãos do Hitler 6 milhões de judeus morreram. Então eles sofreram muito preconceito, muitas perseguições. Mas isso, na verdade, é fruto da sua própria rebeldia, fruto da sua idolatria, tá? E, irmãos, aí surgiu então no século XIX um movimento entre eles chamado movimento sionista. Esse sionismo, eles lutam para o povo de Israel voltar para a terra de Israel. Isso chama-se sionismo, tá? E voltar, e porque sionismo é Sião. Sião é onde está o monte do templo, tá? Em Jerusalém. Eles querem restaurar Jerusalém, né? Tá. Bom, o que aconteceu? Vamos lá. Então, e tudo isso, irmão, tem a ver com o Brasil também. O político e diplomata brasileiro Oswaldo Aranha presidiu em 1947, no final do ano, em novembro, uma sessão especial da Assembleia Geral da ONU, apoiou a partição da Palestina britânica, o que levou à criação do Estado de Israel em 1948. Quer dizer, em 1947, em novembro, o brasileiro, ele fez lobby, fez um trabalho, tá? O brasileiro é considerado fundamental para a decisão da ONU por ter feito lobby por voto positivo. Ele adiou até algumas assembleias para poder alcançar um número de votos suficiente, né? Ele foi nomeado ao Nobel da Paz. No centro de Jerusalém, irmãos, existe uma praça com o nome de Oswaldo Aranha. Se vocês forem para Israel, vocês podem visitar esse lugar. Tanto que Israel, né, considera o brasileiro Oswaldo Aranha, que ajudou, né, a tornar possível, né, a declaração, né, da independência de Israel. Então, a criação de Israel foi oficialmente anunciada em 14 de maio de 1948, com a aprovação da resolução da ONU de 1947, que eu disse, presidida, né, por Oswaldo Aranha. Então eles basearam nessa resolução, os judeus líderes se apressaram para decretar a independência de Israel em maio de 1948. Quer dizer, passaram o quê? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 5 meses depois, eles se apressaram e declararam independência de Israel. E aí, irmãos, naquele momento havia muito conflito, porque os países árabes eram contra, né, a criação do Estado de Israel, não concordavam. Em meio à discussão, os líderes judeus foram rápidos. Eles já se aproveitaram da resolução de novembro de 47 e em maio de 48 declararam independência e foi fundado o Estado de Israel em 1948, tá? Então, no dia seguinte houve uma reação violenta dos países árabes ali da região da Palestina. O Egito, a Síria, Iraque e também Líbano, né, atacaram esse país recém-formado. Acabou de declarar o Estado e já receberam ataque de 4 lados, de todos os lados. Você imagina, é um país que não tem ainda nenhum exército formal, né? Mas, irmãos, o Senhor era com esse país. A vitória de Israel viria no ano seguinte, tá? Em 1949, levou um ano para eles conseguirem estabilizar aquele momento da guerra. Você imagina um país novo, com 4 países fortes, né, lutando, só Deus mesmo, né? Deus queria que
que fossem estabelecido novamente a figueira, né? Conflitos e violência na região perduram até os dias de hoje. Eles não vivem dias tranquilos, não. Ali é conflito todos os dias. Hoje Israel é um dos países mais poderosos do mundo, tanto economicamente quanto militarmente, tá? Então, por que eu digo isso, irmãos? É que quando... Bom, deixe-me comentar mais uma coisa. Em Canaã, quando as figueiras renovam os seus ramos e novas folhas brotam, anunciam realmente o início do verão. Isso é tão certo e esperado quanto a segunda vinda de Cristo. Por isso devemos estar preparados para não sermos apanhados de surpresa. Eu estou contando essa história e você não deve ouvir só como história. Você deve ouvir como alerta, como sinal da vinda de Cristo, como sinal do final dos tempos, tá? Ó Senhor Jesus, para Israel, o verão significa a restauração do reino de Israel. Lucas 21, dá uma olhada, Lucas 21, deixa eu beber um pouco de água. Lucas 21, 30 a 31. Quando começam a brotar, vendo-os, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Tá? Atos 1, 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Tá? Então, o Senhor fala assim: respondeu, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis o poder ao descer sobre vós. Tá. Irmãos, essa figueira hoje já floresce, já há um tempo floresce, está renovando os seus ramos, folhas novas estão brotando, já se tornou uma nação poderosa, economicamente e militarmente, pelo menos se firmou, tá? E em 1967 houve uma guerra dos 6 dias, a famosa Guerra dos 6 Dias, onde Israel, Deus milagrosamente, fez Israel conquistar vários territórios. Um deles é Jerusalém. Jerusalém voltou para os mãos de Israel, todavia não tem controle ainda sobre o monte do templo, porque ali já os muçulmanos já tomaram ali ali a esplanada das mesquitas, né? Então, mas de qualquer forma, Jerusalém hoje, embora ainda eles administram ainda cheio de melindres, né? Porque ali ainda tem os palestinos têm direito ali, né? Então assim, mas de qualquer forma, irmãos, Jerusalém, tanto é que vocês sabem que o presidente americano anterior havia declarado, né, de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, que até então era em Tel Aviv, tá? E o governo brasileiro também quer reconhecer Jerusalém como capital. E para Israel é importante Jerusalém seja reconhecida novamente como capital de Israel, tá? Então, irmãos, nós já temos Israel como Estado de Israel restaurado. Nós já temos o Jerusalém, né, hoje, né, nas mãos de Israel, mas não tem o templo. Então, o Israel sem Jerusalém falta muita coisa. Israel com Jerusalém e sem o templo ainda falta muita coisa. Então, é fatal, irmãos, é fatal a pressão
agora que Israel já se estabilizou, se tornou uma nação poderosa, né, tal. Irmãos, a pressão para a reconstrução do templo vai ser crescente daqui para frente. Vai ser crescente. E o momento em que reconstruir o templo, irmãos, ora para o Senhor para ser arrebatado, porque por isso, irmãos, está muito próximo. Por isso que eu pus o título, não é isso, né? A vinda do Senhor está às portas. Está às portas. Isso que aconteceu na sexta-feira, esse tumulto todo, irmãos, é a pressão dos ultra-ortodoxos judeus. Eles têm uma ideia de que Israel deveria derrubar aquilo e reconstruir o templo logo. Claro que não é possível fazer isso. Nesse momento atual, a pressão da opinião pública seria muito grande, né? E também a oposição, né, dos muçulmanos seria muito grande. Não será possível. Não é possível nos dias de hoje. Mas, irmãos, vai surgir um momento, porque a pressão é cada vez maior, vai surgir um momento, né, vai surgir um homem. Esse homem, ele terá o poder suficiente, a influência suficiente de estabelecer uma aliança grande entre Israel e o povo árabe da região, né? E nessa aliança, irmãos, será uma aliança de 7 anos. Volta então a história de Israel a ser registrado novamente. E assim, irmãos, com essa aliança, somente com essa aliança, se conseguirá, né, Israel construir o seu templo. E quando construir o seu templo, irmãos, não vai durar muito tempo. Aí vai voltar o sacrifício diário, eles vão começar a voltar a fazer sacrifícios, tal. Só que a partir da aliança, na metade da aliança, 3 anos e meio, esse homem quebra a aliança. E ao quebrar a aliança, irmãos, Apocalipse registra que esse alguém vai morrer, mas vai ressuscitar com o espírito que nós cremos que seja um espírito de Nero, tá? E vem de uma forma ainda mais cruel, né? Vem de uma forma ainda mais mais ousado, e começa a grande tribulação. E ele coloca a imagem da besta dentro do templo. Pela primeira vez um ídolo vai falar. Ele vai falar e vai ter poder para também matar os que não adorarem a besta, tá? Então aí começa a grande tribulação. Por isso, irmãos, eu quero ser arrebatado antes. Os que vivem hoje apercebidos vão ser arrebatados antes da grande tribulação. Então, visto isso, irmão, vou agora andar um pouco mais rápido, tá? Então, vamos lá. Versículo 34, vamos lá, onde estamos? Mateus 24, agora vou andar mais rápido. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Irmãos, nós estamos vendo todas essas coisas. Se em outras gerações, irmãos, essa história toda é mera escatologia, mas para nós não é uma história de escatologia. Para nós, irmãos, são os acontecimentos de hoje. As coisas estão acontecendo hoje, né? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Essa geração não é geração de pessoas da mesma geração de idade, não. Essa geração se refere, né, não se refere a uma era nem uma pessoa, mas gerações como, né, geração má e adúltera, tá? Nesse sentido, tá? Então são gerações mencionadas em Mateus 1,17, referindo-se à condição moral do povo. Mateus 1,17, dá uma olhada. Mateus 1,17. Não, Mateus 1,17 fala das gerações, tá? Mas assim, perdão, Mateus 11,16, né? Mateus 11,16 fala
Mas quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos sentados nas praças, gritam aos companheiros. Esta geração, refere-se a essa geração na condição moral, na condição ética, tá bom? Então, vamos voltar lá. A expressão, a King James atualizada tem uma nota, a expressão geração, em grego antigo geneia, também podia significar raça ou família ou porcento. Jesus fez referência à profecia de que o povo judeu não seria exterminado na terra, por mais que seus muitos inimigos em todas as épocas tenham se empenhado nesse objetivo, tá? Mateus 13, ele menciona Mateus 13, vamos dar uma olhada. Mateus 13, versículo 30. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Isso quer dizer, no final dos tempos, né? E, bom, versículo 35, vamos voltar lá para Mateus 24, 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Irmãos, creia nessas palavras. A vinda do Senhor está próxima, tá? Por isso o versículo 36, o que nós temos que fazer? Tá? A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Irmãos, esses dias aí, irmãos, são como a vinda do Senhor. Ele vem em dois momentos, tem dois aspectos. A vinda secreta, né? E de repente começa arrebatamento, sem alarde, tá? Nada. E a vinda pública do Senhor no final da grande tribulação. São essas duas vindas. E eu espero ser arrebatado na vinda secreta, tá? Então, na vinda secreta, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Porque a vinda pública, depois que começa a grande tribulação, é só contar 3 anos e meio, tá? Mas a vinda secreta, ninguém sabe. Então, vamos viver apercebidos, vigilantes, tá? Então, versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmão, isso quer dizer o quê? Você pelo viver por esse mundo, pela vida normal desse mundo, você não vai perceber a vinda do Senhor. Porque você vai ver que todo mundo continua vivendo da mesma maneira. Todo mundo come, bebem, casam, dão-se em casamento, não é isso? A vida normal. E se você também viver entorpecido, e você não prestar atenção, não tiver amor reverente à palavra, você também não saberá o sinal dos tempos. Você também viverá entorpecido, como todos nesse mundo. Mas nós não queremos viver entorpecidos, nós queremos viver apercebidos, né? Então não vamos embora, a nossa vida, irmãos, continua normal. Nós não apregoamos, quando chegar nesse tempo aqui, vamos todos isolar para a estância não cabe todo mundo, né? Mas vamos lá, vamos nos isolar lá, vamos ficar, né? Vamos ser isolados do mundo. Não, Deus não pregou isso. A nossa vida aqui na terra, irmão, continua normal. Se você está trabalhando, continua trabalhando. Se você é dona de casa, se cuida da família, cuida da família. Vamos continuar cuidando. Por isso, irmãos, não deixe de viver a vida normal. O senhor está voltando mais cedo, então não vou me casar. Ou o senhor está voltando, então não vou ter filhos. Então, vida normal, tá bom? Vida normal. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Irmãos, vejam, os 2 estavam no campo.
vão estar trabalhando, tá? E 2 estarão trabalhando num moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Quer dizer, os 2 aqui, irmãos, estão numa vida normal de um homem, ser humano, trabalhando no campo, trabalhando no moinho. Tá bom, irmãos? Então vamos viver a vida normal, só que vigilantes. A gente vive como todo mundo, mas o nosso coração, irmãos, é vigilante. Esses 2, irmãos, aqui, esses 2 claramente indicam que serão os cristãos vivos por ocasião da vinda secreta de Cristo. Ou não? Os 2 estão trabalhando, não passaram pela morte e um foi levado. 2 estarão trabalhando, né? Uma, de repente, foi levada, sem passar pela morte. Então, são 2 aqui representam os cristãos vivos. Tá bom? Espero que vocês sejam esse um, né? Que seja levado, tá bom? Seja levado. 2 aqui representam os cristãos vivos na época do arrebatamento. E na parábola seguinte, que eu vou falar na semana que vem, ali tem 10 virgens. As 10 virgens dormiram, porque o noivo tardou a vir. Então esses 10 representam os cristãos, todos os cristãos da era da igreja aqui, que já dormiram no Senhor. Entenderam? Então é a maioria já dormiram no Senhor, não é isso? E a minoria vai estar viva, né? Na vinda secreta do Senhor. Nós, muito provavelmente, podemos fazer parte desses 2. Aliás, a minha esperança é fazer parte desses 2, né? Eu quero ver o Senhor ainda vivo, né? Por isso, irmãos, 10 são cristãos que já partiram para o Senhor, e ali o Senhor vai ver quem são as 5 prudentes, quem são as 5 virgens nécias. Nós vamos falar isso na semana que vem, tá? Quem já dormiu, então já teve a sua oportunidade, tá? Não tem mais como mudar o seu status. Mas agora nós, irmãos, se nós fizermos parte desses 2, irmãos, ainda tem tempo da gente viver num estado de vigilância, tá? Aqui em seguinte vai falar assim, ó, versículo 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Ninguém sabe, tá? Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa, né? Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, tá? Você sabe que nenhum ladrão põe um aviso prévio na sua casa, né? Esta noite eu vou assaltar, vou roubar a tua casa. Não, ele, né, não dá aviso. Ladrão não. E ladrão, uma vez eu me lembro que o irmão André falou na conferência, que o ladrão vem buscar as coisas preciosas, né? Tem algum ladrão que vem na sua casa e leva um saco de lixo para casa? Claro que não, ele vai levar as coisas mais valiosas da sua casa. Então o Senhor vai vir buscar os que vão ser mais preciosos para Ele, os mais valiosos, né? Os mais valiosos para Ele. Portanto, irmão, vamos aumentar o nosso grau, né, de valor, né? Por isso que Pedro fala, para que o valor da vossa fé, né, aumente, não é isso? Vamos, através de nós vivemos aqui na terra, sendo provados na fé, que o valor da nossa fé aumente e Cristo venha e nos deve, né? Ele venha como ladrão e leve os objetos que somos nós valiosos, tá bom? Então, por isso, irmão, vamos ficar apercebidos. Nós na igreja devemos vigiar, não permitir, irmãos, que a rotina nos entorpeça,
Não deixe que sua rotina faz você perder a visão da vinda do Senhor. E nem precisamos viver reclusos. Não precisamos viver em um grupo isolado, não precisa. Somente tem gente que fala, não, o Senhor vai vir na semana que vem, então a partir dessa semana vou ficar recluso na minha casa, só lendo a Bíblia e orando. Não, não é assim, tá? Devemos continuar vivendo uma vida normal, porém sóbrios e vigilantes. Quando chegar a hora da sua vinda secreta, seremos arrebatados. Irmãos, o dia do Senhor é guardado em silêncio. 1 Tessalonicenses 5:2, dá uma olhada. Vamos edificar a igreja. 1 Tessalonicenses 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão, E ninguém saberá de antemão, Já falamos sobre isso. Apocalipse 3:3, dá uma olhada. Apocalipse 3:3. Lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Capítulo 16 de Apocalipse, versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, aquele que guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Ó Senhor Jesus. E eu vou acrescentar Apocalipse 3, tá? Apocalipse 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Se nós hoje temos amor reverente à palavra profética, nós guardamos a palavra, praticamos a palavra, somos simples e obedientes para fazer essa palavra, realize a obra de Deus por meio de nós, irmãos, também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Irmãos, Deus promete aos vencedores, promete à igreja em Filadélfia, que Ele os guardará, da grande tribulação. E eu quero ser esse, tá? Então, irmãos, nenhum ladrão anuncia a sua vinda, e o seu objetivo é levar coisa de valor, já falei sobre isso. O Senhor virá secretamente para levar as pessoas que o amam e amam a sua vinda. 2 Timóteo 4:8, vocês conhecem muito bem esse versículo, que o apóstolo Paulo falou, na véspera da sua morte, 4:8, que ele disse: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, então não basta apenas amar o Senhor, mas amar a vinda do Senhor, Tem um coração de urgência, um coração vigilante, um coração sóbrio, tá bom? Então, o Senhor, capítulo, vamos voltar para Mateus 24, versículos 45, 46 e 47 falam de uma grande nova para nós, tá? Por quê? Porque nem todos nós
chegamos a um grau de maturidade que nós podemos dizer, não, esse homem está maduro, né? Quando o Senhor voltar, isso aqui vai ser arrebatado, vai ser, né, é um fruto maduro. Mas nem todos nós vamos estar nessa condição. Mas, irmãos, aqui nos dá uma chance muito grande. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Irmãos, graças a Deus, os nossos comportores estão saindo ali para procurar esses conservos, essas pessoas, resgatar as pessoas. Os nossos jovens, através da Fábrica de Vencedores, Avança Jovem, estão buscando essas pessoas nas ruas e para trazer, para dar sustento a eles, para cuidar dessas pessoas. E as nossas mulheres estão cuidando na sua rede de conectadas. Muitas mulheres estão sustentando essas mulheres, é ou não é? Dando o alimento, né, a seu tempo, dando-lhes a palavra profética, dando-lhes a palavra que o Senhor está falando conosco hoje. E graças a Deus nossos homens também se despertaram, né? Hoje nós temos já recém-formado grupos de homens de oração, tá? Então eu quero encorajar todos vocês, tá, participarem. E eu acredito que vários de vocês podem ser condutores, porque, irmão, vai beneficiar você na vinda do Senhor, tá? Então, irmãos, e dessa forma nós vamos já ganhando as pessoas. Irmão, na verdade, isso está no nosso dia a dia. No dia a dia nós não temos muitos contatos. Contato na rua, contato na loja, contato no posto de gasolina, contato no tal, e contato no trabalho, não é isso? Contato, né, em todos os lugares temos contato. Podemos orar pelas pessoas e logo perguntar, certo? Nós temos um grupo de cuidado, você não quer fazer parte? Um grupo para buscar Deus, você não quer fazer parte? Irmãos, é muito fácil, não é coisa do outro mundo, não. Você pode logo, sabe, formar o seu grupo. Você pode ser um dos condutores, né? E você pode ter, amanhã você pode ter já 2 pessoas no seu grupo, tá? Irmãos, por quê? Porque, vou repetir, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Se o Senhor chegar aqui como ladrão da noite e encontrar-nos cuidando das pessoas, pregando o evangelho, fazendo comportagem, pregando o evangelho do reino e servindo na igreja, trabalhando na edificação da igreja, irmão, nós vamos ser levados. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Se você cuida bem dos bens que são homens aqui na terra, lá na manifestação no reino dos céus, ele vai entregar todos os seus bens para você cuidar. Por isso, irmãos, vamos participar. E também, irmãos, todos os demais serviços da igreja, serviço de criança, serviço de adolescente, serviço de jovens, serviço de recepção de literatura, serviço do batismo, sabe, todos os serviços, irmão, nós precisamos voltar a participar, porque com a pandemia, né, muitos grupos se dissolveram. E agora, irmão, está na hora da gente voltar, tá? E não faça do seu serviço, por exemplo, eu sou das conectadas, então vira o quê? Vira uma coisa exclusiva, tá? Eu sou desse time, sou do time das conectadas, eu não faço outra coisa. Não existe isso, tá? Você precisa participar em todo serviço que você puder participar, tá? E vamos voltar a restaurar esse serviço com a pandemia, não é isso? Está faltando gente para servir, tá? E vamos participar, tá bom? E também vou aproveitar e falar para os que estão em casa, se você não tem alguma condição especial de problema de saúde, se você puder também começar a voltar ao presencial, às reuniões presenciais, seria muito bom, tá? Faz diferença, tá? Faz muita diferença. Quem está aqui comigo hoje e quem ouve depois, né, pela televisão, né, tem uma diferença, tá bom? Então as reuniões presenciais,
né? Vamos prestigiar, porque isso vai ser importante para a volta do Senhor. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se. Sabe quem é aquele que não vai ser vencedor? É aquele que sempre acha: não, os irmãos estão exagerando, a vinda do Senhor não é assim, não é tão próximo, está longe, né? Está longe. Sabe, quando alguém tem esse tipo de coração, ele não vai ser vencedor, né? O Senhor ainda demora e passa a espancar seus companheiros e a comer e beber com ébrios. Você vai dizer: nossa, que coisa drástica, né? Como espancar? Não é espancar fisicamente. Alguém precisa de cuidado, você não liga, você cuida dos seus próprios negócios, não é isso? Alguém na rua precisa ser resgatado, você não tem compaixão, você não sai para pregar evangelho, você não sai para fazer comportagem, entendeu? Então isso na verdade é espancar e é maltratar, né, as pessoas. E começa a comer e beber com ébrios, quer dizer, você começa a ser como qualquer homem do mundo, que não espera a volta do Senhor, não é isso? Aqueles que são ébrios, estão se embriagando ainda, né, do vinho desse mundo. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe. Ele vai perder a hora, vai perder o trem das 11, tá? E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, aqui, né, não é a perda da salvação. A salvação é eterna, tá? Mas aqui significa que se você hoje não vigia, você vive como entorpecido, como todo o resto do mundo vive, quando o Senhor voltar, você não será arrebatado, você não participará da manifestação do reino dos céus, que será no milênio, que durará 1000 anos, como galardão para quem vigiou. E nós, irmãos, os vencedores da igreja, vamos estar na parte celestial do reino milenar. Os remanescentes dos judeus que no final dos tempos invocarão o nome do Senhor e serão salvos, eles estarão na parte terrena do milênio. Eles serão sacerdotes para ensinar as nações como adorar a Deus. E que nações são estas? Nós vamos falar no capítulo, né, no final do capítulo 25, tá bom? Então, aguarde que tem as próximas mensagens. Então irmãos, não é perda da salvação, mas é perder o galardão de participar do reino milenar. E nós, irmãos, os vencedores, olha só que privilégio, nós vamos reinar com Cristo, não vamos ter mais esse corpo material. Por isso que é a parte celestial, porque quem tem esse corpo que é matéria, pode ficar no ar. A gravidade puxa, né? E você cai feio. Quanto mais alto você vai estar, vai cair feio. Mas, irmãos, nós vamos ganhar o corpo da ressurreição. O corpo da glória. O corpo incorruptível, não será mais matéria. Nós vamos ser como Jesus depois da sua ressurreição. Ele apareceu no meio dos discípulos e depois desapareceu. Na verdade, né, ele pode ir a qualquer lugar. Ele pode estar em qualquer lugar. Irmãos, você não precisará mais de avião, não precisará mais de carro, não precisará mais de trem, nós podemos ir para onde quer. Então, irmãos, é um privilégio reinar com Cristo na região celestial. E na terra, né, sacerdotes, são os judeus remanescentes, cuidarão das nações, tá? E quando terminar o milênio, aí sim, mesmo aqueles que ficaram nas trevas exteriores, do choro e ranger de dentes durante 1000 anos, também participarão da formação da esposa, lá no final do Apocalipse, né? Então, aí viverão unidos, a igreja viverá unida, né, com Cristo, com Deus, para todo sempre. Vale a pena, não? Voltei. Então, irmãos, essa pessoa que não quiser viver, achar que o Senhor ainda demora, ele será considerado como hipócrita, um dissimulador enquanto viveu como cristão.
Por essa razão devemos viver hoje com um amor, irmãos, que procede de um coração puro e de boa consciência e de fé sem hipocrisia, que Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Irmãos, a qualidade de se ter fé sem fingimento fez de Timóteo um cooperador íntimo de Paulo, né? Que nós todos, irmãos, sejamos esses cooperadores. Juntos nós vamos trazer o Senhor de volta. Vamos fazer a vontade de Deus, resgatando as pessoas, edificando a igreja. Jesus é o Senhor. Amém.